Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início à nossa aula de expansão de projeto de vida e hoje nós iremos dar continuidade à aula anterior que nós conversamos sobre as 12 tarefas de Hércules. Foi uma aula bem bacana que eu passei aquele vídeo para vocês, onde vocês puderam entender quais foram esses 12 trabalhos que Hércules teve que executar. Contou um pouco ali sobre cada uma dessas tarefas, os detalhes. E como eu falei para vocês, eu também desconheci essa história, até o significado, o verdadeiro nome, vamos dizer assim, do nome Hércules, que é Alcides, então foi até uma surpresa, Até brinquei com vocês. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essas 12 atividades, 12 trabalhos que ele teve que fazer, como uma forma de remissão por ele ter cometido aquela fatalidade, com a sua esposa e os seus filhos. Então nós vamos começar aqui falando um pouquinho, não vou prolongar muito, porque foi apenas uma pincelada, mas para vocês entenderem um pouco, dessa grandiosidade que foi esses 12 trabalhos que ele teve que executar. Vale lembrar para vocês, que todo esse trabalho que ele teve que fazer, toda esse episódio que ele viveu na vida dele, ele não conseguiu fazer assim de uma forma, como posso dizer para vocês, ele não foi assim uma coisa que ele conseguia fazer, essa é a palavra que eu posso dizer, ele não conseguia, mas ele teve que aprender a lidar com essas dificuldades que ele enfrentou. Falando primeiro aqui, que ele teve que matar o leão de Nemeia. E pelo que a história conta, esse leão, a pele dele era tão assim, de um couro tão duro, que nada conseguia furar. Que a única coisa que conseguiria furar, transpassar a pele do leão, seria a própria unha do leão. Então, para você ver, na primeira tentativa, pelo que eu vi na história, ele tentou furar com arco e flecha, mas não deu certo. E aí, como ele viu que não teve jeito, que senão se não pensasse em alguma outra estratégia, ele iria morrer, a única alternativa que ele teve foi de estrangular o leão. Por isso que as pessoas falam, sossega leão, aquele aperto assim, Então estrangulou o leão. Imagine só, pessoal, é um leão, que é o maior leão, do mundo, e ele ter que enfrentar esse leão como a primeira atividade dele aí, primeiro trabalho que ele teve que executar. Como um ser humano e também como, vamos dizer assim, como um semideus, com toda certeza o lado humano dele deve ter tido aí o seu ápice, Com certeza todo mundo, tem esse medo, às vezes de enfrentar pelo tamanho da dificuldade que a gente encontra, que a gente se depara nas lutas, do dia a dia da vida. Então, eu acredito que nessa luta que ele teve com o leão, ele com certeza aí, na primeira tentativa que ele tentou, poderia ser muito simples, só chegar e arco e flecha nele e matava o leão. Mas quando ele viu que realmente não teve outra forma, e com certeza ele deve ter se machucado bastante, aí que ele teve que pensar uma estratégia rápida para poder sobreviver e assim cumprir essa missão que ele tinha. Para vocês entenderem que todas as tarefas, todos os trabalhos que nós passamos pela vida, a gente sempre tem que se preparar para uma situação que às vezes sai fora daquilo que você planeja. Isso é normal, sabe? Você nunca pode planejar algo na sua vida sem ter uma segunda alternativa, ou que seja uma terceira alternativa. Eu sou uma pessoa que eu sou muito assim. Eu planejo um certo trabalho, por exemplo, eu, como falei, sempre trabalhei com música, então eu sempre já tinha aquele projeto, então eu já tenho as pessoas certas para eu chamar para o trabalho, mas se essa pessoa não puder, eu preciso ter uma segunda opinião, uma segunda pessoa para esse trabalho, e se eu não tiver essa segunda pessoa, eu preciso ter uma terceira pessoa. Caso não tenha essa terceira pessoa, a gente vai e desmarca para uma próxima oportunidade. Assim também é na nossa vida. Se você planeja algo na sua vida e às vezes em alguma tentativa você vê que realmente não deu certo, você
tem que pensar numa outra estratégia. E assim lutar para com que dê certo. Se você vê que realmente essa outra estratégia não deu certo, a sua experiência que você teve na primeira tentativa e nessa segunda é o que vai te ajudar a criar uma outra habilidade para essa terceira tentativa. E aí essa terceira, com toda certeza, vai ser algo assim exato. E se não acontecer, se não der certo na terceira tentativa, você vai ter 3 experiências para você desenvolver uma nova tentativa para a quarta. É assim na vida. Ou seja, a gente tem formas de conseguir lutar, de mudar, de aprender e de formas de encarar para que você venha assim, sabe, sempre determinado e focado para a realização desse sonho, desse projeto. Vou dar um outro exemplo aqui. Uma pessoa que quer tentar o visto para ir morar nos Estados Unidos. Até já falei para vocês que para tentar um visto para os Estados Unidos hoje é muito difícil. E como eu falei, eles querem que você apenas vá para lá para você gastar. E não que você vá para lá para você morar. Eles não querem alguém morando lá. Eles querem alguém para gastar e deixar dinheiro lá. E muitas pessoas às vezes tentam na primeira vez o visto e não conseguem. Tenta na segunda vez, também não consegue. Eu tenho um primo que ele tentou 2 vezes o visto. A mãe dele já tinha o visto, a irmã dele já tinha, o outro irmão dele já tinha, mas só ele que não tinha visto, que ele não conseguia. E ele tentou 2 vezes, na terceira vez ele conseguiu. E ele foi confiante e determinante. Então na vida vai ser assim. Deixa eu acelerar aqui porque senão a gente não consegue falar um pouco. A segunda que ele teve foi matar a Hidra de Lerna. Gente, essa Hidra é um monstro com corpo de dragão, né? Que possui 12 cabeças. Até é um monstro mesmo, né? E até marquei aqui algumas coisas aqui, né? Com o corpo de dragão. E ela tem uma parte do corpo dela, acho que é a cabeça do meio, ela é de ouro. E para você conseguir, quando você decapita, né? Falei errado aqui. Decapita essa cabeça, nasce 2 no lugar. Então é um monstro assim, muito difícil. Só que aí, como eu falei para você, né? Hércules, com certeza ele já pensou. Eu preciso pensar em algo aqui porque vai ser difícil matar esse dragão, é um monstro, né? E aí ele foi e contou com a ajuda do Iolau, que pelo que fala, acho que é sobrinho dele, alguma coisa assim. E o que acontece? Toda vez que ele decapitava aquela cabeça, Iolau ia lá com fogo e fazia lá eu esqueci o nome que fala, como tampa, né? Tipo cicatrizar, né? Com fogo para poder curar. Eu esqueci o nome, fugiu da mente. E aí ele conseguiu dessa forma matar esse animal e com o veneno dela, né? Ele guardou o veneno e parece que ele colocou, né? Na flecha dele, né? Para quando ele precisasse. Olha aí como ele usa, né? As oportunidades, né? Para que ele possa se precaver por alguma situação. Achei muito interessante. Inclusive aqui, vou ler para vocês. Descontente com o sucesso de Hércules, né, depois que o Hércules matou esse monstro, Hera enviou um caranguejo enorme do nome Carcinus para ajudar a serpente. Hércules então pisou no animal que posteriormente se converteu, olha só gente, na constelação de Câncer. Por fim, Hércules sepultou eternamente a cabeça imortal debaixo de um enorme rochedo e envenenou suas flechas, banhando-as no sangue do monstro. Olha a estratégia, né? Hércules foi um estrategista, eu posso dizer, né? Ele, com a primeira experiência que ele teve para essa nova tarefa, ele já pensou em algo e aí ele já se precavendo para as outras, né? Porque são 12, né? Vamos para a terceira, que é o javali de Erimanto, né? Havia um javali que aterrorizava a área de Erimanto, que ficava no noroeste da Arcádia. Hércules perseguiu o animal feroz durante horas, até cansá-lo, pois a ordem era capturá-lo vivo. Segundo a lenda,
Euristeu sentiu tanto medo ao ver o animal nos ombros de Hércules que até se escondeu. Olha só, né? Como é que é as coisas. Olha só a corça de Carineia. A corça de Carineia é uma figura mitológica com chifres de ouro e pés de bronze, capaz de correr extremamente rápido. A verdade é que a corça era nada menos que a ninfa Taigete, não sei como é que fala isso, que foi transformada por Ártemis para fugir de Zeus. Para pegá-la, Hércules a perseguiu incansavelmente por 1 ano, até que ela ficasse exausta. Assim ele conseguiu atingi-la com uma flecha. Como esse não foi um ferimento mortal, Hércules a levou até Euristeu. Uma outra versão do mito, ele capturou com uma rede. Então, a gente não consegue entender, já que teve essa outra observação. Sem mais delongas, vamos dizer, né, porque são 12 atividades que ele teve que fazer, né, como remissão dessa situação dele. Mas, como vocês já assistiram o vídeo, né, eu não vou prolongar novamente, porque senão fica muito cansativo. Mas aqui na nossa apostila, no nosso livro Projeto de Vida, na página 299, nós temos aqui uma atividade chamada Superpoderes. E aqui ele fala: Hércules era musculoso e tinha barba. Usava uma pele de leão na cabeça e uma clava na mão. A sua determinação e inteligência também o tornaram símbolo do homem em luta e de força. Contudo, suas qualidades e habilidades só foram sendo desenvolvidas à medida que se desafiou nos 12 trabalhos aos quais foi submetido. O próprio Hércules não se considerava um herói e pouco sabia sobre si mesmo. Você sabia disso, pessoal? E aí vem a pergunta para vocês, que eu achei muito legal. Quais habilidades, forças tem conseguido desenvolver ao longo da construção do seu projeto de vida? E aí? Qual dessas habilidades e forças você tem conseguido desenvolver? Como eu falei, a gente vai aprendendo. E essas habilidades vocês vão adquirindo conforme a situação que vocês vão vivendo, conforme as lutas que vocês vêm enfrentando, né? As dificuldades e N coisas que vocês vão aprendendo e vão adquirindo essas habilidades. Vocês não vão conseguir hoje para amanhã, né? Você não vai conseguir agora. As habilidades vêm conforme você vai encarando e lutando, né? E perseverando naquilo que você quer. Então, quais as habilidades você tem conseguido desenvolver ao longo da construção do seu projeto de vida? Outra pergunta: quais considera importante aprender? Lembra que eu falei para vocês que uma das habilidades assim, que eu aprendi muito foi a questão de confiança. Eu tinha aquela mania de confiar em todo mundo. E nem em todos você deve confiar. Você tem que analisar melhor. Eu acho engraçado que na época que eu fazia curso, até mesmo ia trabalhar em outros lugares, que eu pegava o ônibus, né, do bairro para ir ao trabalho, eu achava engraçado que sempre quando acontecia alguma coisa dentro do ônibus, por exemplo, o motorista quase atropelou uma pessoa, ou quase atropelou um animal, as pessoas se assustam e elas acabam conversando quem está ao seu lado, com outras que estão em pé. E dali as pessoas começam a conversar de uma forma que, como já percebem, eles começam a contar coisas da vida, sabe? As coisas da sua vivência. Eu achava interessante, falei, nossa, as pessoas começam a contar as coisas da vida como se conhecesse a pessoa, e na verdade não, conheceu a pessoa ali naquele momento, mediante uma situação ali que foi um susto. Então eu não tinha essa mania de qualquer pessoa que eu conhecesse contar, mas eu tinha aquela coisa de querer compartilhar com as pessoas conhecidas algumas situações da minha vida que me trazia esperança, perspectiva, que me dava aí alguns pensamentos bons para o futuro. E às vezes não eram pessoas confiantes a contar, mas a gente fica naquela expectativa, naquela alegria de querer compartilhar e no final acabava acontecendo ao contrário, né? A gente sabe que tem pessoas que têm inveja, têm olho gordo sim, dependendo da situação que você está vivendo. Tem pessoas que olham com aquela vontade, com aquela inveja, com aquela coisa toda,
Então a gente tem que aprender a separar, a observar melhor quem são as pessoas que estão ao nosso lado. E eu sofria muito com isso, porque eu achava que fulano de tal era um amigo e na verdade não era. Então a gente tem que aprender. Então a minha habilidade que eu aprendi e que eu desenvolvi ao longo de toda essa minha vida foi aprender a analisar melhor com quem eu compartilho as informações da minha vida. Não importa se é um amigo, se é algum parente, mas a gente tem que aprender a analisar melhor, a ver se essa pessoa vai ter uma estrutura de absorver aquilo que você vai contar e se essa estrutura que ela vai ter, se não vai ser algo que vai te prejudicar com inveja, com olho gordo, outras coisas. É uma coisa que a gente tem que aprender. Tem gente que aprende cedo, tem gente que aprende com o passar do tempo. É normal, faz parte do processo da vida. Tá certo, pessoal? Então, irei agora encerrar a nossa aula, que foi só para a gente dar uma pincelada sobre essas 12 atividades. Não falei todos, porque não há necessidade de comentar todos. Mas eu comentei umas 2, 3, 4 que seja, apenas para a gente entender que cada uma dessas atividades que Hércules foi submetido, ele teve que aprender, e com essas atividades ele adquiriu habilidades, adquiriu experiências, e que isso foi ajudando ele a cada luta, a cada outra atividade que ele teve que enfrentar. Tá certo, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no WhatsApp, no grupo aqui do nosso grupo de WhatsApp, pode chamar aqui no chat, que estarei à disposição em ajudá-los. Tá bom? Mais uma vez, um abraço e até a próxima aula.